É. Boa noite mais uma vez a todos, Deus abençoe, bem-vindos. Espero que as orações pela manhã estejam abençoando a todos. Estamos aí, quem ainda não está participando, esteja. Quem não puder ver no momento que está no ônibus, apesar que nós não estamos tendo ônibus, né? Mas na carona do trabalho, ou na ida ou na vinda, de alguma forma, estamos começando a colocar uma série de orações de manhã cedo. Na verdade eu gravo ela 1 hora, 2 horas da manhã, as primeiras horas do dia, mas a gente lança por volta de 6 horas, hoje foi 6 e um pouquinho, que foi posto no canal, no grupo da igreja, e também mandei no privado para alguns irmãos. E a gente começa ali o dia orando e apresentando a Deus, que esse dia seja na direção, debaixo da graça e da unção do Espírito Santo, amém? Então esteja acompanhando com a gente, ore antes de sair de casa, na sua condução. Vamos fazer todos os dias o nosso devocional juntos, às 6 e pouquinho da manhã. Depois do meio-dia, como hoje foi, o segundo vídeo que a gente está colocando para ajudar a abençoar aqueles que não estão podendo estar na igreja por algum motivo ou outro. Então nos ajude a ajudar essas pessoas evangelizando cada uma delas, amém? E vamos para a mensagem? Mensagem de fé e esperança, mensagem de um homem muito conhecido para nós com o nome de Bartimeu. Mas ele nos traz algumas lições, entre tantas que nós já pregamos. A visão que Deus deu foi uma visão um pouco diferente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo é o de número 10, versículo 46 e ao 52. Nós vamos ler tudo, mas depois nós vamos diluir parte por parte, para a gente poder orar e declarar então a vitória em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração aqui daqui a pouco, crendo que da mesma forma que o Senhor ouviu esse homem, Ele há de ouvir a cada um de nós também. Amém? Marcos capítulo 10, o verso 46 até o 52. A gente vai ler tudo e depois a gente vai diluindo. Se você já achou no seu smartphone, ou se você não trouxe a Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse então, e chamando o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Verso 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Veja bem, queridos, existem alguns pormenores nesse texto que vale a pena a gente demarcar. Se você tem a sua caneta, se você tem aí a sua marca-texto, eu quero convidar você a marcar esse texto hoje. Por quê, pastor? Porque eu creio, estava orando agora antes de descer, eu creio que assim como nós marcamos esse texto vai nos marcar hoje. Vai trazer algo para a nossa vida. Vivemos, como nós já temos falado, não é segredo, um dia a dia diferente. Mas a verdade é que a história desse homem, ele traz para nós alguns valores diferentes, algumas coisas, porque esse homem ele não estava só sem dinheiro, esse homem ele não estava só sem condições visuais, esse homem tinha traumas. Para e pensa, numa sociedade em que qualquer deficiência desvalorizava uma pessoa, em que qualquer deficiência lançava a pessoa à parte e a excluía do meio da sua sociedade. A Bíblia não relata se esse homem era casado ou deixa de ser casado,
Há historiadores que dizem que sim, mas isso também não importa. O que importa para nós hoje é o quê? Independente da vida que esse homem tinha, ele vivia um momento de muita deficiência, de baixa estima, um momento desafiador, um momento à beira de um caminho, mendigando, porque ele não podia trabalhar, não podia gerar recurso, não podia gerar futuro, ele não tinha uma esperança. Para quem não tem um futuro, para quem não pode gerar um futuro ou projetar algo para o amanhã, porque ele é limitado e não tem recurso, não tem ajuda e nem oportunidade, para quem não tem nenhuma esperança para o amanhã, é uma pessoa que vive frustrada, uma pessoa que vive abatida. Ele vive um dia de cada vez, cada dia para ele ali é um dia a mais de vida e a menos ao mesmo tempo, porque ele não tem o que esperar do amanhã, porque ele não faz nada, é aquela pessoa que vive parado o dia inteiro. Então assim, uma vez eu passei na avenida e estava vendo um moço deitado ali. Para quem está na internet não vai saber, mas você que é daqui, você sabe. Ali em Laranjeiras, tem a delegacia, né, de polícia em frente ao terminal, e do lado ali fica ali os moradores de rua, não sei se é um morador de rua, usuário de entorpecente, enfim. E passei ali, e estava ali todo deitado. E mais para frente tem o EPA. E aí, também, pessoal parado, outro parado. Aí eu fiquei pensando comigo, como é o dia e a mente dessa pessoa? O que passa na mente dela? Nada. Ou talvez um monte de coisa. É muito louco a gente pensar isso. Porque se a gente falar não passa nada, parece que a pessoa está ali nem ligando para o que ela está vivendo. Mas ao mesmo tempo talvez passa tudo. Passa um monte de coisa, porque ela fala assim, eu estou aqui, mas não é a vida que eu queria. Mas ao mesmo tempo, vai ser de mim amanhã. Não tem esperança nenhuma para nada. Então ela vai vivendo um dia após o outro, uma hora após a outra, cheia de frustrações. Ela, até para falar com as pessoas, ela se sente menor, pequena, incapaz, né? Diminuída, se sente ali oprimida. Ela se sente um ser humano inferior. Então é isso que o diabo tenta fazer com muitos de nós, irmãos, mesmo sendo quem somos. Mas não é mendigo fisicamente ou deficientes fisicamente, mas sim no espírito. Para as pessoas elas não se sentirem ousadas e esperançosas para um novo tempo, para a nova vida, mas viver em torno daquele problema e levando aquele dia a dia conforme dá, ou conforme a situação do jeito que dá. Isso não provém de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele nos trouxe uma capacidade. Pastor, isso depois você lê aí Deuteronômio 8,18. Deuteronômio 8,18 diz que antes te lembrarás do Senhor, que é Ele quem te dá força para adquirir esse poder e honra ainda. Então quando nós colocamos a nossa fé em Deus, então nós aprendemos algumas coisas com Bartimeu. O Bartimeu ele nos desperta para isso. Ele era um homem que tinha todo esse perfil, à beira de um caminho. A capa era um sinal de quem ele era, não dava para disfarçar. Ah lá um mendigo, ah lá um cego, ah lá um pedinte, ah lá ó, desvia aí. Quantas pessoas nos desviam das pessoas de hoje? Imagina naquele tempo que o preconceito era muito maior do que hoje. Hoje você ainda vê algumas pessoas, você ainda vai lá, se sente condoído com a pessoa, mas naquele tempo era realmente assim, era exclusão. Ou você estava dentro da sociedade ou você estava excluído, não tinha meio termo, não tinha mais ou menos. Tanto que quando Jesus veio e foi à casa de um homem chamado Zaqueu, caíram de pau nele. Como? Se diz profeta, homem de Deus, vai lá se envolvendo com os pecadores. Já era muito severo a discriminação no passado. Hoje não é muito diferente não, mas ela é mais retraída, a pessoa pensa mas não fala, né? É o julgamento. Mas Jesus veio exatamente para quebrar isso, porque aquilo que para a sociedade, para o mundo não presta, para Deus é reciclável e Deus coloca de novo restaurado em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o que Bartimeu nos ensina? O que a gente pode aproveitar com Bartimeu? Então vamos diluir o texto, marcar ele 46 e 47 o versículo. Coloca só para mim, por favor. O que a gente aprende com esse moço aqui no versículo 46 e 47? Diz assim:
Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Beleza, aqui é o nosso 46, 47. Aquela era, olha só que interessante, irmãos, aquela era a última vez que Jesus ia passar caminho de Jericó. Ninguém sabia, depois ficou se sabendo, porque ele estava em processo a caminho da crucificação. Os dias, a cada dia era um dia mais próximo do cumprimento do propósito de Deus, e aquele era o último dia, mas ninguém sabia. Qual é a nossa lição hoje? Que eu fiquei pensando, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o dia de uma hora daqui, ou melhor, daqui a uma hora, eu não sei o que vai ser daqui à madrugada. Então nós não podemos desperdiçar a oportunidade. Bartimeu nos ensina exatamente isso, não desperdiçar a oportunidade, porque eu não sei quando é que vai ter outra, ou se haverá outra. Amém? Ele simplesmente ouviu, é quem? Jesus. E começou no desespero, é a minha oportunidade, é agora ou nunca, ou vai ou racha, é hoje. Meu irmão, é o seu culto hoje, é a palavra de Deus hoje para você, é a sua sexta-feira hoje. Você está entendendo a mensagem? É o seu momento, como foi o momento de Bartimeu, era o momento dele. Vamos fazer desse momento o nosso momento. Faça do seu momento a sua oportunidade, porque se a gente não entender e pensar assim, a gente acha que amanhã dá tempo, a gente acha que depois de amanhã dá tempo, a gente acha que a vida dá tempo, a gente acha que ainda dá tempo para muita coisa. E quem te disse que dá? Aproveita a oportunidade hoje. É hoje, você está aqui agora na igreja? Então ora tudo que você tiver que orar, rasga o coração, tudo que você tiver que rasgar, sacode tudo que você tiver que sacudir, e volta para casa com toda a certeza que você deve ter no seu coração, que Deus vai abençoar. Por quê? Porque você aproveitou sua oportunidade diante dele. Está dando para entender a mensagem? Quando Deus tocou meu coração, me fez entender, me ver isso, eu falei, meu Deus, toda vez que a gente abre a palavra do Senhor, é a minha oportunidade. Toda vez que eu vou na igreja, então é a minha oportunidade. Toda vez que eu levanto de manhã, é o meu dia de oportunidade. E então, isso é motivador para nós. Não é empolgante, é motivador. Motivador por quê? Porque a gente está vivendo a fé. Isso nós vamos entender um pouquinho mais para baixo. Então, qual é a primeira lição que o Bartimeu nos ensina? Aproveita a oportunidade. Aproveita, não desperdiça, pelo contrário, aproveita, não desperdiça a oportunidade que o Senhor lhe dá, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se hoje nós temos a oportunidade de estar na igreja, vamos estar, irmão, porque vai chegar um dia que a gente não vai ter mais não. Você está entendendo a mensagem? A pessoa fala, hoje eu não vou não, vou deixar para amanhã, outro dia, e pode amanhã a igreja ser lacrada. E aí? Como é que faz? Tem gente que se conhece e fala assim, meu Deus, se eu ficar sem ir na igreja, eu não sei o que vai ser de mim. Tem isso ou não tem? Imagina a vida da gente sem igreja, irmãos. Claro, a igreja somos nós, o templo pode estar fechado, mas o céu está aberto, é tudo chavões, porque se fosse assim mesmo, não existiria gente, as pessoas não estariam tão fracas como estão, né? Porque o céu está aberto e a igreja também. Por que tanta gente fraca? Então, tanta gente oscilante, caindo, vacilando, tanta gente se enfraquecendo, tanta gente desistindo. Por quê? Se a igreja está aberta e o céu também, então se não vai fazer diferença a igreja ficar fechada porque o céu nunca vai fechar, então porque hoje com os dois abertos eu não consigo ser para frente mesmo? Porque o problema não está na igreja nem no céu, está na pessoa, ela está desperdiçando a oportunidade. E Bartimeu nos diz assim, não importa as suas circunstâncias, ele estava numa situação desfavorável, totalmente desconfortável, uma situação oprimente ou deprimente e oprimida, numa situação muito degradante e uma situação de exclusão, de rejeição, e nada disso fez com que ele desperdiçasse a oportunidade, irmãos.
Então tudo que Satanás quer é fazer a gente, por causa dos problemas, porque a gente ouviu algo que machucou, desagradou, decepcionou, porque algo não deu certo nesse dia, a gente desperdiça a oportunidade. Mas Jesus está passando, a palavra está passando, o Espírito de Deus está pairando, o Espírito Santo está fluindo. Então não desperdice a oportunidade, porque hoje é o seu dia, amanhã também é nosso dia, todos os dias, enquanto temos vida e acordarmos, é o dia da nossa oportunidade, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que Bartimeu nos ensina, primeira não é aproveitar a oportunidade. Eu escrevi aqui, ainda nem citei para você, isso é bíblico mesmo, olha Isaías 55:6, anota aí para a gente ganhar tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Isaías 55:6, então mais do que comprovado, já é uma ordem de Deus desde lá de trás. Segunda coisa que Bartimeu nos ensina, verso 48, um pulinho só para frente, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia no coração de Bartimeu o desejo de viver o milagre, irmãos. No entanto, muitas coisas, a gente já sabe essa parte, tentaram impedir que o seu clamor chegasse até Jesus. Então, o que nós entendemos aqui, e eu fiquei parado pensando hoje? A segunda coisa, anota aí se você quer anotar: seja perseverante e tenha certeza daquilo que você quer. Seja perseverante. Esse momento aqui é um momento de impedimento, é um momento de trabalhoso. Jesus passou, era só clamar, mas entre Jesus e eu existe várias coisas. Existem situações, existem pessoas a favor, pessoas contra, existe tribulações da vida, existe um mundo espiritual entre eu, e Jesus. Existe muitas coisas no meio, que vai depender do que eu desejo no meu coração, daquilo que eu estou determinado para perseverar, para chegar até lá, romper esse trilho da dificuldade, romper essas barreiras que estão diante de mim, porque nada vem de graça, nada vem de mão beijada. Isso é bíblico, pastor? Desde os tempos de João Batista, diz a Bíblia, o reino de Deus era tomado por esforço. Meu irmão, quem não se esforça, quem não tem esforço, esforço hoje não é você sair, voltar de joelho, ficar na igreja 24 horas, jejuar 24 horas, isso tudo faz parte do processo. Esforço é você brigar contra você mesmo em primeiro lugar, é você não olhar para as adversidades, as barreiras, os nãos, as coisas que estão contrárias, porque se a gente parar ali, a gente se deixa corromper. E aí entra Colossenses dizendo: não olha para as coisas da terra, mas pensai naquilo que é de cima, porque se eu e você estivermos com os olhos e o nosso coração focado em cima, olha o que ele disse: Jesus, filho de Davi, ele já sabia do processo, ele tinha ciência de todo o processo espiritual, ele tinha conhecimento de causa e contato com a história da linhagem de Cristo, do feito de Deus, porque só quem era uma pessoa estudiosa ou alguém do meio espiritual ou das sinagogas sabiam daquela situação. Jesus, filho de Davi, linhagem, era algo muito mais alto do que simplesmente uma conversinha de glória a Deus e aleluia. Era alguém que tinha um conhecimento mais aprofundado, e mesmo assim ele enfrentava dificuldades, estava num momento muito delicado, e quando ele viu a oportunidade, ele aproveitou, não desperdiçou, falou: é hoje o meu dia, é agora a minha hora, não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque amanhã eu não sei, eu quero é fazer agora, não vou abrir mão, porque se ele está passando agora, ele pode ir, se ele está aí, ele tem que voltar, eu não sei. Não, irmão, dedução não, vive a convicção e a certeza. Existe Jesus, não tem? Ele não está lá? Tá. E eu estou aqui, não estou? Ele tem resposta, não tem? Eu estou precisando, então meu negócio é com ele, não é com quem está no meio entre nós dois. O problema é que a gente dá atenção muito para quem está entre nós dois, entre eu e ele, entre você e ele, a gente fica focado, brigando com quem está no meio. Meu irmão,
pensa naquilo que é de cima, foca naquilo que está lá, porque é de lá que vai vir o teu socorro, é de lá que vai vir a tua resposta. Não importa quem está no meio tentando te impedir, porque quando ele falar, até o discurso de cá que é para te impedir, vai ter que agora te ajudar. É, pastor? É. Não foi isso que aconteceu? Segunda coisa, não, seja perseverante. Havia no coração dele o desejo de viver o seu milagre. Meu irmão, viva o seu milagre todo dia, viva o desejo da vitória todo dia, viva o objetivo, né, dos seus objetivos, para alcançar os seus alvos todo dia, porque se você não ficar assim focado, você acaba parando no meio, se deixando viver pela circunstância que está entre você e o ponto final, que é Cristo. Que mais? Então vem a segunda parte. Não rejeite o convite. Aí começou a mudança. Verso 49 diz como? Jesus parando. Opa, o negócio era entre ele e Deus, ou Jesus. Existia alguém no meio, beleza. E Jesus parando disse: chamem ele aqui. Quem estava no meio agora teve que mudar o discurso, né? Agora ela não incomoda não, agora faz favor, vem cá. Agora não é, para rapaz, está incomodando. Agora ele está te chamando. Quando você atinge lá, tudo aqui muda. Quando você atinge lá, tudo aqui muda. Você está entendendo, irmão? O problema é que a gente quer que as coisas mudem aqui para depois eu atingir lá. Não, o negócio é entre você e lá, para que as coisas aqui tomem outro rumo e comecem a se acertar. Então peraí, a multidão de problema, o impedimento, aquelas pessoas que atrapalhavam, que estava entre, agora começou a ser ponte de acesso. Se começou a ser usada agora para te dar condição de chegar onde você não iria chegar. Está entendendo a mensagem? Agora Deus está usando aquela situação para projetar, te levar, te atrair, chegar mais perto do seu resultado. Mas se eu não clamo, se os meus olhos não estão postos lá, como é que vai ser? Amém? Agora aquilo que era barreira, aqui você não passa, agora era, por favor, deixa eu te levar até lá. É assim que Deus faz, irmão, porque o negócio é entre nós e Ele. Quem está no meio não é problema meu, é problema dele. Amém? Pastor, estou com entre o meio do meu casamento tem um vício. Esse vício não é problema seu, esse vício não é problema meu. O negócio seu é com Deus, e o vício vai se ver com Ele. Eu estou com um processo assim, eu estou vivendo um momento assim, eu estou adoecido assim, eu estou enfrentando isso, eu tenho esse problema. Coloca a sua situação diante dele. Jesus, filho de Davi. Ele era cego, mas a cegueira dele não era problema dele. Ele estava cego, mas ele não era cego. Porque quem era cego era aqueles que estavam do lado dele e não enxergavam o que ele enxergou. Aquela multidão não enxergou o que aquele Bartimeu enxergou em Cristo. Aquela multidão que estava no meio não chegou a ver. Quantas pessoas naquela multidão seguiam Jesus? Você acha que todo mundo estava são? Você acha que todo mundo estava seguindo a ele porque eram fazedores de obra de Deus? Ali estava uma multidão misturada, tinha os curiosos, interesseiros, os abençoados, abençoadores, tinha muita gente ali. Então nem todos enxergavam a Cristo como Bartimeu enxergava. Essa é a diferença, irmão. A cegueira, pior dela, não é a visual, a pior cegueira é a espiritual. E é essa que Satanás tenta fazer com que eu fique deficiente nela, ou você, ou tantos aí fora. Como assim, pastor? Não é assim que a Bíblia diz? E o príncipe deste século cegou o entendimento, porque a visão espiritual ela não é física, é no entendimento. Cegou o entendimento do incrédulo. Para quê? Para que o incrédulo não se liberte, e o liberto fique preso e volte de novo para a cadeia espiritual, porque ele não consegue ver, ele olha, mas não vê. Fica calmo, rapaz, espera aí. Não é quem faz milagre, aqui não é quem está precisando de milagre. Senhor, tem alguém precisando da sua ajuda. Ninguém naquela multidão intercedeu, não tinha um intercessor naquela multidão, irmão. Por quê? Porque eles não viam Jesus como aquele cego via. Eram os mais cegos de todos. Só que aquele cego viu que ninguém viu.
Essa é a diferença, irmão. O Evangelho vem para nós para trazer luz, para a gente enxergar o que ninguém vê, ou que poucos estão vendo, ou que muitos pararam de ver, que Ele continua sendo Deus. Simplesmente isso. Só isso. Não é para a gente levantar deficiente, se acomodar nas deficiências, achar que a deficiência faz parte do trajeto da vida, e quando Deus quiser, Deus olha para mim, porque Ele tem muita gente na multidão para cuidar. O importante é que eu estou na multidão com Jesus e sou mais um no meio do povo? Não. Ele quer que a gente o veja como Ele é. Por isso que Ele veio trazer luz. Ele veio trazer luz. Ele veio trazer luz aos que não tinham luz, que viviam nas trevas. Amém? E quando a luz acende, a gente está enxergando legal. Eu enxergo a cor da sua roupa, eu enxergo o modelo do seu vestido, da sua calça, eu sei a cor dos seus olhos. Se você está vestido, né, com calça comprida, de blusa, sem blusa, porque na luz a gente vê definições, a gente enxerga detalhes, a gente vê que se apagar tudo isso aqui agora, a gente só sabe que está cheio de gente, e se enxerga penumbras, mas não vê detalhes nenhum. Na luz a gente vê detalhe, tem saída aqui, tem jeito aqui, é possível aqui, é a minha oportunidade agora. Foi o que Bartimeu enxergou que ninguém viu. Amém? Então, primeira coisa, aproveite a oportunidade todo dia, não desperdice ela. Segunda, perseverança, determinação e convicção daquilo que você tem no seu coração diante de Deus. Terceira coisa, que nós vimos aqui agora, não rejeite o convite de Jesus. Como assim, pastor? Eu não rejeito não. Às vezes a gente sem perceber rejeita sim. O rejeitar aqui não é o dizer não. O rejeitar aqui não é o você, vamos dizer assim, dizer para Jesus que você não irá atendê-lo, até porque não é Ele que precisa de mim. Rejeitar o convite é a gente desaperceber a palavra que Ele envia para nós. A palavra dele, toda ela enviada para mim, é um convite para eu, através daquela palavra, ter uma atitude, uma ação e gerar uma reação na minha vida. Por isso que a Bíblia fala que a palavra dele não volta vazia. Se ela vem para cumprir o que agrada a Deus. Então, quando é que eu rejeito, eu não aceito, quando eu não absorvo aquela palavra, coloco ela na minha vida e a levo em prática, transformando ela em obras da fé que eu digo ter. Então, aquela palavra, apesar de ser uma palavra enviada com uma resposta, uma ajuda, um socorro, alguma coisa que ela não vai voltar vazia, ela vai trazer para mim algo que agrada a Deus, ela não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque eu, sem querer, eu não a aceitei como eu deveria aceitar. Ou, vamos trocar em outra, mais fácil para a gente compreender, eu não permiti, eu não dei lugar que ela deveria ter. Então, tudo isso traz para nós o quê? Uma inutilidade do poder de Deus. Bartimeu, bora lá, Ele está te chamando. A palavra veio, Ele poderia dizer, fala com ele que eu sou cego. Ele estaria rejeitando a palavra. Fala com ele que eu não posso ir lá, é proibido diante da lei. Ele não sabe disso? Por favor, pede para ele vir aqui. Diferente daquele moço centurião que disse assim, eu não sou digno que isso entre dentro da minha casa, basta uma palavra. Eu também sou homem de autoridade, e eu reconheço a autoridade. Se eu digo os meus servos vão, eles vão, e eu sou um comedor de arroz e feijão. Quanto mais o Senhor, que é soberano. Se o Senhor falar, o que não vai obedecer? Aí ele fala, puxa, não achei fé em todo Israel desse jeito? Então vai. A sua fé mudou toda a sua história. Absorveu a palavra dele entrou aonde? No seu coração. Ele disse, eu não sou digno. Se o Senhor falar, está falado. A palavra estava viva, borbulhando dentro dele, estava causando ação e reação de dentro para fora. Bartimeu não pensou duas vezes em aceitar aquela palavra, irmão. Às vezes a gente erra muito racionalizando a situação. Como assim? Para a gente partir para o próximo tópico, para encerrar agora esse primeiro aí de não desperdiçar, ou não absorver, ou rejeitar a palavra. Lembra da multiplicação dos pães, João 6?
Jesus sabia o que ia fazer, chega para Filipe, para André, e fala: onde compraremos pão? Ali Filipe calcula e fala: nem tantos denários, não vai dar tantos pães para cada um. A palavra já foi dada. Filipe não absorve a palavra. Se fosse por Filipe, por Marta, a história seria outra contada. Mas Maria absorve a palavra. André absorve a palavra. Vai até uma outra pessoa e transpassa a palavra, que era um menininho, e fala: você me dá esses pãezinhos, você me empresta esses pãezinhos, você me doa esses pãozinhos, esses peixinhos, para quê? O povo está com fome, vamos apresentar isso ao mestre, eu não sei, mas ele, sei lá, é o que a gente tem aqui, vamos levar para ele, porque ele sabe o que faz. Muitas incapacidades, as incapacidades são nossas, mas as nossas incapacidades, limitações, a nossa realidade diante de Deus, Ele sabe o que faz, irmão. Ele sabe o que faz com a minha realidade, Ele sabe o que fazer com a minha limitação, Ele sabe o que fazer com as minhas situações. O que eu preciso é entender, absorver, não rejeitar a palavra e levar tudo que eu tenho e colocar aos seus pés. Mas os problemas às vezes fazem a gente rejeitar. Eu sou cego, sou limitado, não tem mais jeito, isso aí não muda. Essa situação do jeito que está não tem. Olha, vamos aguardar para ver o que está acontecendo aí, mas a palavra diz assim, mas a situação não está bonita não. Como é que faz? É uma coisa meio, né? Então eu não posso, não permita que nada e nem coisa nenhuma faça você rejeitar a palavra. Porque se tem alguma coisa que pode fazer algo por nós, é a palavra de Deus, irmão. Amém? Glória a Deus. Dando para entender até aí? Vamos caminhar para a gente chegar no final, rapidinho. O que mais? Verso 50, ele lança a capa, ele abre mão do que ele tinha, ele diz assim: eu estou abrindo mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, porque a partir de hoje eu não quero ser mais isso que eu tenho sido. Então ele estava apostando, no bom sentido da palavra, ele estava se entregando por inteiro, porque ele confiou naquela palavra que Jesus enviou. É o desafio que nós vivemos todos os dias, que é o próximo tópico agora, meu irmão. Versículo 51. Versículo 51, Deus começa a trabalhar nele, Jesus, no seu psicológico, emocional e fé. E então Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E ele prontamente, sem pensar na ponta da língua, ele disse: eu quero ver, eu quero que eu tenha vista, eu quero enxergar. Em outras palavras, ele sabia o que ele queria. Definição dos seus propósitos, irmãos. Eu não posso viver por viver, orar por orar, vir à igreja por vir, acordar e dormir por acordar e dormir por dormir. Eu tenho que entender quais são as minhas definições da vida como ser humano, o que eu quero para mim e principalmente espiritualmente, porque sem mim, diz Jesus, João 15, nada podereis fazer. A gente vai caminhando na face dessa terra segundo as circunstâncias da vida. Com Jesus está difícil, imagina sem. Então ele sabia o que ele queria. Como ser humano, a gente tem muitas necessidades, irmãos, a gente tem precisões. Se a gente começar a dialogar aqui agora, vai faltar tempo a gente, cada um de nós aqui, pelo menos ia botar pelo menos 10 necessidades aqui, fácil. A gente conversar com o pessoal, fala assim, coloca agora aí, nos negócios da internet aí, 10 necessidades, a chover assim, rapidinho. O que não falta é necessidade para a gente. Aí necessita de um salário melhor, o outro necessita do emprego, o que está empregando necessita de um salário melhor, o que tem um bom salário, ele trabalha muito, ele quer ganhar muito trabalhando menos. Cada um tem as necessidades não param. Você não vai encontrar ninguém dizendo assim, não preciso de nada não, estou tranquilão. Pastor, é ruim, hein? Tem gente que está cheio de tudo e vazio, cheio de nada, vazio de tudo, e tem gente que está cheio de tudo e vazio de nada. Como assim? Às vezes a pessoa está cheia do dinheiro, cheio de tudo, mas ela não tem paz, ela não tem liberdade.
Outras pessoas, ela tem, é como eu ouvi de uma pessoa algum tempo atrás, o pastor, ainda bem que eu tenho uma boa condição para tratar da minha mãe. O outro falou assim, eu conheço também, falou assim, ainda bem que não me falta condição devido ao trabalho de anos, aposentadoria do fulano. Se não tivéssemos o plano de saúde que a gente tem, dado pela circunstância da aposentadoria e tudo, mas a pessoa está 8 anos numa cama, vegetando. Então ela não falta condição, mas ela tem tudo e não tem nada. Adianta de quê? Olha, eu não sei como é que as pessoas que precisam comprar remédio, ainda bem que a gente tem, né, uma boa condição. Essa pessoa falando, fica pensando naquele, a gente passou mal, vai ali no particular, fica pensando que as pessoas precisam do SUS. Mas eu não quero ter dinheiro para ficar todo dia internado. Eu não quero ser bem de vida para depender de um remédio caro e eu poder comprar. Eu prefiro ter saúde. E quando precisar, espero que nem precise, preciso ter saudão, beleza? Vai lá no postinho ali. Mas que adianta eu ter muito dinheiro para pagar um quarto particular e colocar um home não sei o que lá dentro de casa, com um enfermeiro, um médico particular, uma UTI 24 horas na porta da minha casa? Para que eu quero dinheiro desse jeito? Precisa não? Não precisa, irmão. Isso não é de Deus, não. Então qual é eu tenho que definir as coisas que eu quero, abrir o coração e falar com Deus, porque a Bíblia diz, pede, fala. Então hoje, qual é a nossa definição? O que eu preciso? Não sei nem por onde começar. Defina. Aquele moço, ele não tinha dinheiro, porque aquela situação dele não dava para ele ter dinheiro, prosperidade. Ele não tinha um trabalho, porque aquela situação dele provavelmente não dava para ele trabalhar. Então só ele já tinha 2 necessidades básicas. Família, ele estava excluído, sozinho, porque ele não tinha socialização. Então já é 3 necessidades, certo? Tudo por causa de quê? Porque ele tinha uma deficiência. Ele poderia pensar em qualquer uma dessas 4. Isso eu estou citando rapidinho. Talvez tinha muito mais, tinha fome, porque com certeza ele não comia direito. Vontade de tomar um banho, quanto tempo que ele não tomava um banho? Só aqui eu já achei 6 necessidades para ele, facinho. Mas ele preferiu enxergar. É saber definir quais são as nossas prioridades, irmãos. Porque dependendo daquilo que eu peço, eu vou paliar a situação, não vou resolver. Mas dependendo daquilo que eu tenho foco, eu não vou paliar, eu vou dar uma transformada na minha vida para sempre. Amém? Não adianta eu receber uma oração diante de uma necessidade. Eu tenho que enxergar a necessidade do lugar de Cristo na minha vida. Está entendendo a mensagem? Não adianta eu pedir a oração da cura e necessitar de um milagre. Agora vem o próximo para a gente encerrar. Aqui ele pediu um milagre. Mas aí vem agora a parte mais forte dessa mensagem, para mim pelo menos, queridos. Ele pediu um milagre. Agora vem o resultado. Verso 52, para a gente chegar ao final. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, certo? E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí está um grande detalhe. Ele buscou um milagre, recebeu o milagre, ele buscou uma resposta, recebeu a resposta, ele buscou a Cristo, recebeu a intervenção de Jesus. Beleza, só que ele descobriu algo mais. Está bem escrito ali embaixo, ó. E seguiu a Jesus pelo caminho. Isso aqui traz para nós uma grande inspiração. Algo por debaixo dessas letras, só o Espírito Santo para abrir a mente da gente. Ele descobriu que ao encontrar com Jesus, ele recebeu um milagre. Mas o milagre não era a visão que ele recebeu. Aquilo era resultado do milagre.
O milagre estava diante dele, que era o próprio Cristo. Então, se ele quisesse viver uma vida com milagre e de milagres, uma vida de resposta, de intervenção, ele não tinha que absorver aquele evento na vida dele somente, ele tinha que viver a prática daquela fé. E então a nossa fé, ela não pode resolver uma situação pontuada só. A nossa fé, ela não pode servir para enfrentar só um problema. A nossa fé tem que ser despertada em nós para vivermos uma caminhada com Deus, irmão. Você está entendendo a mensagem? Porque é na caminhada com Deus pela fé que nós vamos ter estrutura para enfrentar o dia mau. Eu não tenho que viver uma vida de fé para praticar a fé só no dia mau, e depois que o dia mau passa, fica bom. Como é que faz? Eu tenho fé, mas a minha fé não me faz caminhar, a minha fé não me faz seguir, a minha fé não me faz estar perto, a minha fé não me faz não deixar de estar próximo, a minha fé, ela não me deixa me ausentar, porque é esta fé que anula a intervenção de Satanás. Sabe por quê? Porque entre Bartimeu e Jesus, Bartimeu tinha fé, e Jesus era o resultado da sua fé. Era aquele que instruiu e colocou a fé, porque é o autor da fé. Mas existia ali agora uma multidão. Agora, a partir daquele momento, ele não era mais alguém antes da multidão, ele era alguém agora próximo, pós a multidão. A multidão agora estava atrás de Bartimeu, não estava entre ele e Cristo mais. A nossa caminhada pela fé, irmãos, faz com que as circunstâncias sejam projetadas para trás de nós, porque a nossa fé, ela nos coloca diante do Senhor. Isso não impede os problemas, mas faz a gente viver diferente. Eu encerro aqui te provando isso dentro da Bíblia. Não precisa nem abrir não, porque é uma história conhecida. Quando Jesus atendeu um moço chamado Jairo, ia a caminho da sua casa, no meio da caminhada houve alguma coisa que paralisou a caminhada de Cristo. A mulher do fluxo de sangue. Jesus cura a mulher e continua caminhando. Antes de chegar à casa de Jairo, os seus criados vêm e falam: não incomodes mais o mestre. Só que agora ele caminhava com Jesus e Jesus com ele, os dois juntos. Os seus criados vieram e se aproximaram deles. A Bíblia é clara. Quando esse criado, esses servos disseram para Jairo: não incomodes mais o mestre, está claro na Bíblia que Jesus entra e diz assim: ó, o problema ficou atrás, o problema ficou do outro lado, e Jesus está de frente com Jairo e diz: não temas, crê somente. Agora o problema não está entre ele e Jesus, o problema está ao derredor, porque aquele que vive pela fé, o diabo brama ao derredor, mas os anjos estão ao redor. Palma para Jesus. Redor, derredor. O diabo está ao derredor, faz parte do processo da caminhada, mas o que eu não posso é perder a proteção da presença do Senhor ao meu redor. Problemas vão existir, o que não pode é trocar de lugar, amém? Colocar a presença de Deus ao derredor e os problemas ao redor, não. Problema tem que estar, problema existe, mas que eles estejam aos derredores, porque ao redor está a presença do Senhor, amém? Vamos falar com ele agora? Meu irmão, lição bonita que Bartimeu nos dá nessa noite. Então, resumindo a nossa vida hoje, não desperdice ou aproveite a oportunidade, continue perseverante, não rejeite o convite, acredite na palavra que vem, diga para Jesus o que você precisa, mesmo que você saiba que Ele sabe, mas confesse pela fé, porque quando Jesus perguntou, Jesus fez ele agir pela fé. Venha, ação, atitude. O que você quer? Confissão e declaração. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu creio
veio, Senhor, o que você quer? Tá na cara, né? Fala, confessa, me diz que você me vê como eu sou, que eu quero ver. Quando ele falou, eu quero ver, ele falou assim, então você está dizendo que você sabe que eu posso te fazer enxergar. Eu quero ver. Meu irmão, fala isso para Jesus hoje. Eu quero minha filha mudada, eu quero meu filho mudado, eu quero meu pai transformado, eu quero essa causa resolvida, eu quero. Ele disse, o que você quer? O que você quer é uma declaração de fé. Confessa a sua fé que você tem hoje em nome de Jesus. Bota para fora tudo que está aí dentro, esse vulcão que está aí dentro. Derrama com as larvas da fé e deixa o resto por conta do Senhor. Vamos falar com Ele. Querido Deus e eterno Pai, diante da Tua presença nessa noite, vivemos pela fé porque confiamos na Tua palavra. E então pela fé nós decidimos caminhar, viver, seguir. Bartimeu, meu Deus, ele não só, meu Pai, creu, mas ele declarou a sua crença. Bartimeu descobriu que quando andamos com o Senhor pela fé, descobrimos que o milagre não é um evento, um acontecimento, uma situação que se resolve em nossas vidas, mas que andar com o Senhor é andar com o milagre diariamente disponível, porque o Senhor é o próprio milagre em pessoa. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é uma noite de fé, libertação, uma noite de transformação, é uma noite de combate espiritual, e nós levantamos a voz agora, assim como Bartimeu, a Deus, gritou contra a multidão, nós vamos levantar a voz e gritar contra o impedimento, a multidão, aquilo que tenta se colocar ou estar entre, meu Deus, a pessoa e o Senhor. Meu Deus, então seja, meu Pai, na vida, na família, no trabalho, na vida social, aonde for, nós levantamos a voz contra essa multidão agora, multidão de problemas, multidão de más notícias, multidão de opressões, multidões tantas variadas, que vem, meu Pai, para tentar calar, desanimar, impedir, tentar nós retrocedermos, nos intimidar, mas nós levantamos a voz mais alto, porque o nosso negócio é com o Senhor, o nosso negócio é com o céu, o nosso negócio, meu Deus, é com o sobrenatural, o nosso negócio é contigo, Senhor. Por isso nessa hora nós clamamos: ah, Filho de Davi, tem misericórdia desta casa, desta família, deste financeiro, tenha misericórdia deste corpo doente, tenha misericórdia, meu Pai. E o Senhor diz o que tu quer, e nós declaramos nessa noite a nossa vontade. Nós queremos ver o filho liberto, meu Pai, das drogas, da bebedeira, das más companhias, liberto, meu Pai, da natureza pecaminosa. Nós queremos ver, meu Pai, o corpo sarado, curado, transformado. Nós queremos ver a família salva, meu Deus, o coração sendo trocado, tirando o coração de pedra e trazendo o coração de carne. Nós queremos ver, meu Pai, os valores sendo reconstruídos. Nós queremos e invocamos o Teu poder para que haja, meu Deus, restauração, mudança, em nome de Jesus. Toda obra maligna, perturbadora, todo olho grande, a inveja, meu Deus, as amarrações que vêm, ah, meu Deus, as vozes que vêm, meu Pai, para desanimar, enfadar, desistir, meu Pai, nesta hora nós rejeitamos, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus, vai declarando, querido, declara que o poder de Deus está sobre você, está sobre a sua família, está sobre a sua casa, que as portas se abram, que os impedimentos saiam, que as coisas boas venham, as más batam em retirada. Nós declaramos assim, Pai, porque cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Que vai chegar. Confesse e declare. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Declare. Da vitória.
Hoje o meu milagre declare. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou pegar o mundo, vida, o preço que foi pago ali na cruz. Me dá a vitória nesta hora, me dá a vitória nesta hora. Diga: Senhor, eu creio que assim como Bartimeu foi respondido, eu creio que eu saio daqui hoje convicto, seguro pela fé, que eu também estou sendo em nome de Jesus. Então só comemora, meu irmão, a vitória é sua agora. Respira fundo, querido. Sente-se, por favor. Aleluia. Deus nos trouxe aqui para nos renovar. Saímos daqui acesos. Se alguém chegar perto de você hoje, amanhã, e falar assim: o que você tem? O que você fez? Você trocou a maquiagem, você penteou o cabelo diferente, você cortou o cabelo? Aí você vai falar assim: não, se é uma coisa diferente de você. Fala assim: é o fogo do Espírito. Ó, tô quente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, gente? Dorme em paz, crê no poder de Deus, que a força de Deus cada dia reage à sua vida, e vamos continuar clamando como Bartimeu, que o nosso negócio não é com a multidão, nosso negócio é com o Senhor. Amém? Se você precisa